Olá, bom dia, seja bem-vindo. Vamos juntos agora conferir as notícias que foram destaque nessa semana no Brasil e no mundo. A ONU afirmou que a população mundial atingirá 10 bilhões e 300 milhões de pessoas até 2080, antes de cair para um nível inferior ao previsto há uma década. Um relatório da ONU intitulado Perspectivas da População Mundial 2024 observou que o planeta vai chegar a 10,3 bilhões de pessoas em meados da década de 2080. Mas o texto garante que, após atingir esse pico em 60 anos, a população vai diminuir para 10,2 bilhões no final do século. Atualmente, a Terra possui 8,2 bilhões de habitantes. O relatório apontou que a população mundial em 2100 será 6% inferior à prevista em junho de 2013, ou seja, 700 milhões de pessoas a menos. A queda inesperada da população no futuro pode ser explicada por vários fatores. Entre eles, se destaca o declínio dos níveis de fecundidade em alguns dos maiores países do mundo, especialmente a China. Esta queda será registrada mais cedo do que o previsto anteriormente pelos especialistas, o que é considerado um sinal de esperança no combate mundial contra o aquecimento global. Menos pessoas representariam menos consumo agregado e uma redução do impacto humano no meio ambiente. O trabalho da ONU destaca que mais de um quarto da população mundial vive atualmente em um dos 63 países ou áreas onde a população já atingiu o seu máximo, como China, Japão e Alemanha. Quase 50 outros países deverão se juntar a esse grupo nos próximos 30 anos, incluindo Brasil, Irã e Turquia. O aumento da expectativa de vida a nível mundial, interrompido pela pandemia de Covid-19, foi reativado com uma média de 73,3 anos de longevidade em 2024. A esse ritmo, a população mundial será cada vez mais velha até 2100. Os produtos orgânicos não sofrem a agressão dos fertilizantes que multiplicam a produção e, por isso, são mais caros. Mas falta espaço para esse tipo de plantação e isso motivou os plantadores a iniciarem um movimento mundial para que uma parte do gado seja tirado do caminho. Quem traz mais detalhes é o nosso repórter Anderson Nascimento. Ao contrário dos termos natural e sustentável, o selo orgânico do Departamento de Agricultura é altamente regulamentado. E quando se vê o adesivo USDA Organic em uma fruta, pode-se assumir que ela foi cultivada sem o uso de fertilizantes sintéticos. E por não utilizar esses fertilizantes, que requerem muita energia e gastam grandes quantidades de combustíveis fósseis para serem produzidos, muitos consideram a agricultura orgânica uma clara vitória para o clima e para o meio ambiente. Entretanto, fazendas orgânicas geralmente têm rendimentos mais baixos do que as fazendas convencionais, o que gera uma necessidade de 10 a 30% de terra a mais para produzir a mesma quantidade de alimentos. Com isso, o preço desse tipo de alimento é mais caro do que os convencionais no mercado, se tornando um empecilho para as pessoas que querem passar a consumir menos agrotóxicos. Além disso, cerca de 80% da terra agrícola do mundo é usada para a produção de carne e laticínios. Por isso, especialistas defendem uma mudança na utilização dos campos disponíveis para que eles sejam usados para a plantação de alimentos orgânicos, ao invés de grãos para gados e biocombustíveis. E começou a colheita do milho no Mato Grosso do Sul. E este ano, a produtividade será menor por conta dos impactos climáticos. E uma ameaça de geada pode prejudicar ainda mais a safra. Anualmente, o Mato Grosso do Sul planta 2 safras de grãos, a soja no verão e o milho no inverno. E são as 2 culturas agrícolas mais importantes do estado. Nesta safra 2023-2024, o milho foi semeado logo após a colheita da soja em março. O sul do estado, que tradicionalmente sempre teve os melhores índices produtivos, desta vez teve desempenho ruim, com metade das lavouras abaixo da produção esperada. Na região sul do estado, a média varia de 10 a 115 sacas por hectare. Na região centro, de 30 a 115 sacas por hectare, e na região norte, de 80 a 170 sacas por hectare. Com área de plantio um pouco menor do que a safra passada, a produtividade deve cair também pelas condições climáticas. A estimativa para a segunda safra de milho é que ela seja menor em 5,82% em relação ao ciclo passado, atingindo a área de 2.218.000 hectares. Os períodos de estiagem que nós tivemos no estado, ocorrendo de março a abril,
durou de 10 a 30 dias de estresse hídrico. E o mais recente a gente teve entre abril e julho, que durou 90 dias sem chuva. Isso tem um reflexo bem negativo à produção do estado. Quando a gente vai analisar a produtividade média que encontramos a campo, vemos uma significativa diferença entre essas médias. Esse é o reflexo que aconteceu dentro da cultura do milho devido ao estresse hídrico. Um levantamento via satélite feito pelo Greenpeace Brasil identificou que o garimpo devastou entre janeiro e junho deste ano um total de 417 hectares. Isso equivale a 584 campos de futebol. O avanço das atividades se deu em áreas protegidas em terras indígenas Kayapó, Munduruku e Yanomami. O dado, segundo a organização, alerta para o fato de que, apesar dos esforços empreendidos pelo governo Lula para coibir a atividade, ainda há muito o que ser feito. Um dos grandes apelos dos povos originários é a expulsão total dos garimpeiros de suas terras. Isso já foi feito na terra Yanomami em 2023. Mas os Kayapó e os Munduruku seguem aguardando quando isso vai acontecer. Ao analisar as imagens de satélite, os pesquisadores ainda identificaram uma migração do garimpo para a região sul do território Yanomami, na área mais próxima do Amazonas. Já a terra indígena Munduruku contabilizou 20,2 hectares abertos por garimpeiros na primeira metade deste ano. O garimpo destrói ecossistemas, desestabiliza populações tradicionais e ameaça nossa capacidade de combater a crise climática. Por isso, a expulsão dos garimpeiros ilegais e a defesa dos territórios indígenas precisam ser pautas defendidas por todos. O levantamento aponta que os índices de desmatamento dentro dos territórios diminuíram de forma expressiva em comparação a anos anteriores, mas alerta que garimpeiros têm aberto novas áreas no entorno de regiões já exploradas como forma de dificultar a detecção por imagens de satélite. A terra Kayapó foi a mais afetada no primeiro semestre deste ano, tendo perdido 227 hectares para a atividade ilegal. Em comparação ao mesmo período de 2023, porém, foi registrada uma queda de 60,18% na abertura de novas áreas na região. Segundo a organização ambiental, o Greenpeace ainda chama a atenção para o avanço da atividade perto de outras áreas protegidas, como o Parque Nacional do Pico da Neblina e o Parque Nacional dos Campos Amazônicos. As terras indígenas Apurinã, 7 de setembro e Zoró também estariam sob ameaça de novos focos de garimpo. E veja a seguir, o número de motoristas com problema de visão cresceu quase 80% em 10 anos. Motivo de alerta. Eu te conto todos os detalhes daqui a pouquinho. Não sai daí, voltamos já. Nós estamos de volta. O número de motoristas com problema de visão cresceu quase 80% em 10 anos. Mais de 25 milhões de condutores têm restrição na carteira de habilitação por conta desses problemas. Há 10 anos, cerca de 14 milhões e meio de motoristas só podiam conduzir veículos com o uso obrigatório de óculos ou lentes de grau. O grupo incluía ainda pessoas com restrição para dirigir após o pôr do sol e aquelas com visão igual ou inferior a 20% em um dos olhos. Mas neste ano, esse total já alcançou quase 25 milhões e meio de motoristas, um aumento de 77%. Os dados divulgados pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, com base em informações da Secretaria Nacional de Trânsito. De acordo com o levantamento, atualmente, as restrições visuais respondem por 91% de todas as anotações aplicadas a um total de 28 milhões de CNHs emitidas no Brasil. Para a entidade, os números mostram a relevância da saúde ocular para a população e reforçam a necessidade de prevenção e diagnóstico precoce de doenças oculares.
Na avaliação do Conselho, diversos fatores contribuem para a crescente demanda por cuidados oculares entre motoristas brasileiros, incluindo o envelhecimento da população, a exposição prolongada às telas de celulares e computadores e o aumento da incidência de doenças crônicas como diabetes, hipertensão e estresse, além de hábitos que levam à alimentação inadequada, ao sedentarismo e à obesidade. O mapeamento indica ainda que o Rio Grande do Norte, a Paraíba e o Rio de Janeiro apresentam atualmente a maior proporção de documentos com restrições em relação ao total de condutores. Mas, quando comparados o crescimento na década, o cenário muda. O aumento de condutores com restrições foi mais significativo em Goiás, Tocantins, Roraima e Mato Grosso. E no ano passado, o Brasil deixou a lista dos 20 países com crianças não vacinadas. Em 2021, o país ocupava a 7ª posição no ranking. A constatação faz parte de um estudo global divulgado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância e a Organização Mundial da Saúde. A pesquisa revela que o número de crianças que não receberam nenhuma dose da vacina pentavalente caiu de 710 mil em 2021 para 103 mil em 2023. A vacina pentavalente protege contra a difteria, o tétano e a coqueluche. Com a redução na quantidade de crianças não vacinadas, o Brasil, que há 3 anos era o 7º no grupo dos países com mais crianças não imunizadas, deixou a lista negativa. O Brasil apresentou avanços constantes em 14 dos 16 imunizantes pesquisados. A chefe de saúde do Unicef no Brasil, Luciana Febo, destacou que o comportamento da imunização infantil no país é uma retomada após anos de queda na cobertura de vacinação. Ela ressalta a importância de o país seguir em busca de avanços, inclusive levando a vacinação para fora de unidades de saúde. O resultado de avanço do Brasil está na contramão do cenário global, que teve aumento no número de crianças que não receberam nenhuma dose da pentavalente, chegando a quase 14 milhões em 2022 para 14 milhões e meio em 2023. E ainda falando em saúde, o Ministério da Saúde fez mais um alerta sobre a febre Oropouche. A suspeita de casos de microcefalia estarem associados a bebês devido à doença. O Brasil teve 5 casos de transmissão de mãe para filho e 4 bebês nasceram com malformação. Evidências foram encontradas de que a febre Oropouche pode ser passada da mãe para o bebê durante a gestação. Então, todo cuidado é pouco para garantir uma gestação saudável e livre de problemas para ambos. Diante da descoberta, o Ministério da Saúde emitiu um alerta importante, recomendando que estados e municípios redobrem a vigilância sobre a possibilidade desse tipo de transmissão, que é chamada de vertical. As pesquisas do Instituto Evandro Chagas apontaram a presença de anticorpos contra o vírus em 4 bebês nascidos com microcefalia, além de material genético do vírus Oropouche em um feto morto. Porém, ainda é cedo para confirmar que a infecção durante a gestação é a causa das malformações neurológicas dos bebês. Além disso, enquanto no caso da Zika vírus foi demonstrada a presença de antígenos virais no cérebro das pessoas, no Oropouche essa confirmação só foi possível em um caso. Por isso, os próximos passos do estudo são identificar os antígenos, realizar experimentos com animais e fazer busca ativa de casos de febre Oropouche em gestantes, para examinar a presença de casos similares. Entre os sintomas estão febre de início repentino, dor de cabeça, dores musculares e nas articulações, além de tontura, dor na parte posterior dos olhos, calafrios, náuseas e vômitos. Como medidas de proteção para gestantes, o Ministério da Saúde recomenda evitar áreas onde há muitos insetos, usar telas de malha fina em portas e janelas. Além disso, é indicado usar roupas que cubram a maior parte do corpo. É recomendado usar repelentes nas áreas expostas da pele e a atenção redobrada quanto à limpeza da casa. Um novo tratamento para o câncer de bexiga foi aprovado pela Anvisa. De acordo com a agência, o método é mais eficiente do que a quimioterapia. Quem traz os detalhes é o repórter Anderson Nascimento. O estudo clínico da empresa farmacêutica estadunidense MSD
mostrou que a imunoterapia aliada a um anticorpo droga conjugada apresentou resultados positivos, reduzindo o risco da progressão da doença câncer da bexiga em 55% e o risco de morte em 53%. Resultados melhores que os obtidos com a quimioterapia. O tratamento é indicado para casos de câncer em estado avançado ou metástico, ou seja, quando a doença já se encontra espalhada pelo corpo. A pesquisa mostrou que os pacientes que receberam o novo tratamento apresentaram uma sobrevida mediana aproximadamente 2 vezes maior do que pacientes tratados através da quimioterapia. O Instituto Nacional de Câncer alerta que, no Brasil, mais de 11 mil casos de câncer de bexiga são diagnosticados por ano. A maioria deles em homens, com quase 8 mil pessoas. Diante dos números alarmantes de suicídio e depressão entre os jovens, a Secretaria de Estado da Cidadania antecipou a Semana da Juventude. Este ano, o tema abordado é a saúde mental. Durante o evento, teve capoeira, e a Bárbara fez um monólogo digno do nome dela. Sabe quantas vezes eu tive que atravessar a rua para que você não passasse do meu lado? Ela comenta sobre o ponto ruim da internet. Muito por causa da internet, que afeta bastante. Eu já sofri muito com isso. E sim, muitas pessoas têm hoje em dia, principalmente, né, agora. Precisa de ajuda? Sim, com certeza. E o tema da semana tem justamente esse foco, a saúde mental. A sensibilização e como nós fomos provocados ao olhar os dados do DataSUS 2022, que é assustador e alarmante ver o aumento de suicídio e os transtornos mentais. E quando a gente olha no contexto do mundo, Brasil, Centro-Oeste e Mato Grosso do Sul só tem crescido. Então, esse dado nos provocou a pensar, porque quando a gente reflete sobre saúde mental, a gente não está pensando numa caixinha, mas na integralidade. Inclusive nos provoca, enquanto governo também, a pensar em direitos que são violados, o que nós, enquanto Secretaria da Cidadania, podemos desenvolver para que esses direitos não sejam violados, porque tudo isso impacta e deságua na saúde mental dos jovens sul-mato-grossenses. Então foi isso que nos moveu. Aqui acontece apenas o lançamento da campanha da Semana Estadual da Juventude, que segue até setembro e tem 3 pilares principais. Então nós estamos falando de um pilar de elaboração e distribuição de materiais educativos. Então hoje nós estamos elaborando e lançando a consulta pública para ouvir a juventude. Nós estamos lançando outro material que é a cartilha da saúde mental, e essa cartilha também está passando por um processo, uma especificidade muito importante para nós, que ela está passando por um processo de adaptação transcultural na língua terena, caduel e guarani. Então isso é um avanço muito forte. Nós temos o vídeo da campanha que já está também no YouTube da Secretaria da Cidadania, e nós temos também os materiais audiovisuais. E por fim, desse pilar, o material multiplicador, porque nós, enquanto poder público e os parceiros também não governamentais, a gente não vai chegar em todos os lugares, certo? Então a ideia é nós subsidiar os pontos focais, a galera que trabalha com juventude, seja uma ONG, seja uma instituição. Os outros 2 pilares são a capacitação em instituições que cuidam adolescentes e as ações como palestras e oficinas, como ocorre nesta escola, que fica no bairro Flamboyant, em Campo Grande, e que já tem um trabalho dedicado à saúde mental dos meninos e meninas. Damos uma atenção para isso. Toda semana, psicólogas estão na nossa escola para dar atenção à saúde mental dos nossos estudantes. Então, quando houve essa parceria, né, para fazer esse começo dessa Semana da Juventude, realmente veio muito a calhar, porque nossa escola já vem mesmo fazendo esse trabalho. Trabalho que já deu resultados e é muito importante para a meninada. A gente vê uma importância que o pedagógico não pode estar assim, a par do psicológico. Alunos com mente boa, eles conseguem aprender, né? Então, na verdade, a gente não tem como a escola hoje em dia trabalhar de maneira diferente. Se não for com a família, se não for com o psicológico desses alunos, se não for ver o aluno de maneira integralizada. O acesso à internet no Brasil aumenta cada vez mais. A cada 4 brasileiros, 3 acessam a internet, o que equivale a 134 milhões de pessoas, principalmente na faixa etária dos 16 aos 43 anos de idade. Vamos conferir.
Nas últimas décadas, a forma de relacionamento entre as pessoas tem mudado. Além disso, as expectativas em relação ao modo de consumo e a atuação das empresas sofreram uma revolução. As redes sociais são utilizadas por brasileiros na hora de fazer compras online, embora apenas 29% dos varejistas ofereçam a opção de comércio eletrônico, ou seja, o e-commerce. O levantamento mostra que as mídias digitais têm ganhado cada vez mais espaço, sobretudo nas gerações mais novas. A pesquisa ainda mostra que o Instagram lidera a preferência dos consumidores com 61%. Na sequência aparecem o Facebook com 52% e o TikTok com 19%. As redes sociais possuem anúncios mais direcionados ao seu público através de algoritmos baseados em dados de comportamento e, por isso, a apresentação dos produtos e serviços é feita de forma mais efetiva. Especialistas em marketing afirmam que as empresas que estão tirando mais vantagem disso são aquelas que fazem uma boa segmentação de marketing e também permitem uma experiência de compra fluida e segura a partir dos canais digitais. Além disso, com o uso frequente das redes sociais para compras online, o mercado varejista ganha uma oportunidade para se expandir. Segundo dados, 84% dos varejistas que implementaram o e-commerce como uma das modalidades de venda relataram um crescimento na receita. Atualmente, os setores com maior adoção da medida são empresas de eletrônicos com 38%, beleza e saúde com 33% e produtos variados com 36%. E antes de encerrarmos, vamos diretamente a Times Square, na cidade de Nova York. Times Square é a denominação da área formada de cruzamento de duas grandes avenidas da cidade de Nova York, nos Estados Unidos. O local possui uma das maiores concentrações da indústria do entretenimento no mundo, além de grandes lojas de famosas marcas internacionais e, obviamente, congrega inúmeros anúncios luminosos de publicidade que, durante a noite, tornam-se uma atração peculiar. Atualmente é o ponto turístico mais visitado do mundo, com cerca de 39 milhões de visitantes por ano. E nós vamos para lá com a ajuda da tecnologia. Saindo dos estúdios da HIT, vamos diretamente à Times Square, localizada em Nova York, nos Estados Unidos. Sem dúvida, um dos locais mais populares de Nova York, localizada no distrito comercial de Midtown. A Times Square abriga arranha-céus de prestígio como uma das áreas de pedestres mais movimentadas do mundo. Também é o centro da famosa Broadway, um marco de entretenimento. A Times Square também cedia alguns dos eventos mais significativos da cidade, como a queda da bola na véspera de Ano Novo. Por lá, são 10 horas, 1 hora a menos. E esta edição fica por aqui. Muito obrigado pela sua presença, um ótimo sábado. Até mais.